Demitindo a esposa e colocando a amante em seu lugar, a empresa começou a acumular enormes prejuízos. Pela manhã, sobre a mesa, o milionário encontrou um bilhete escrito com caligrafia infantil que dizia: "Olhe na bolsa da sua amante." Ao verificar a bolsa, o homem ficou em choque. Adriano Almeida sempre teve tudo sob controle. Desde jovem, aprendeu que a razão vale mais que a emoção e que tomar decisões frias era a chave para o sucesso. Não importava se alguém saía ferido no processo. O que contava era o resultado final. Foi assim que construiu seu império, sempre analisando cada passo com calma, sem deixar que sentimentos atrapalhassem seus negócios. Ele se orgulhava dessa postura. Acreditava que isso o tornava mais forte. Enquanto outros vacilavam, ele seguia firme, tomando decisões que muitos não teriam coragem. Mas essa forma de viver tinha um preço, um que ele ainda não havia percebido. No ambiente corporativo, Adriano era admirado e temido. Seus funcionários sabiam que ele não tolerava erros e que qualquer deslize poderia custar um emprego. Ele não gritava, não perdia a paciência. Simplesmente olhava para a pessoa, tomava uma decisão e seguia em frente. Era assim com contratos, com negociações e, sem perceber, também era assim em sua vida pessoal. Sua esposa, Juliana, notava essa frieza há anos, mas tentava se convencer de que era apenas o jeito dele. O problema era que esse jeito estava criando uma barreira entre os dois, uma distância que só aumentava com o tempo. Juliana lembrava da época em que Adriano sorria mais, fazia planos sem olhar para uma planilha antes. Mas esse homem parecia ter ficado no passado. Agora, ele estava sempre no telefone, resolvendo problemas que nunca pareciam acabar. Mesmo quando estava em casa, sua mente estava longe, sempre calculando o próximo passo. Ele não percebia os olhares cansados da esposa. Não via como sua ausência emocional machucava a filha. Para ele, estar presente fisicamente já era o suficiente. Afinal, trabalhava para dar o melhor para a família, e isso deveria bastar. Naquela manhã, Adriano tomou seu café sem nem notar que Valentina, sua filha de 8 anos, esperava ansiosa por uma resposta. Ela queria saber se ele poderia buscá-la na escola mais tarde. Mas ele apenas respondeu com um vago "vamos ver". Juliana olhou para ele, esperando que ao menos dissesse algo mais concreto. Mas nada. A menina abaixou a cabeça e voltou a comer em silêncio. Para Adriano, era só mais um dia normal, mais um café da manhã antes de um longo expediente. Para sua filha, era mais uma promessa não cumprida, mais uma vez em que o pai parecia distante demais para se importar. Adriano não era um homem cruel, apenas acreditava que sua forma de agir era a correta. Ele cresceu ouvindo que sentimentos eram fraqueza, que demonstrar emoções poderia ser perigoso. Seu pai, um comerciante falido, ensinou isso desde cedo. "Se você deixar a emoção te guiar, perde o jogo", dizia o velho Almeida sempre que lembrava da época em que quebrou nos Chance negócios. Adriano aprendeu essa lição com tanto afinco que aplicava em todas as áreas da vida. O problema era que, enquanto no mundo dos negócios isso fazia sentido, dentro de casa, essa mentalidade estava destruindo tudo ao seu redor. Ele terminou o café rapidamente e pegou as chaves do carro. Antes de sair, Juliana perguntou se poderiam conversar mais tarde, mas ele nem tirou os olhos do celular. "A gente vê isso depois", respondeu, já digitando uma mensagem importante. Ela suspirou sem insistir. Sabia que esse depois nunca chegava. Assim que ele saiu, um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Valentina olhou para a mãe e perguntou se o pai não gostava mais delas. Juliana tentou sorrir e dizer que não. Era isso, mas no fundo, se perguntava a mesma coisa. No caminho para o trabalho, Adriano não pensava na conversa que acabava de ignorar. Sua cabeça já estava ocupada com relatórios, negociações e reuniões importantes. Ele tinha um dia cheio pela frente e não podia se dar ao luxo de perder tempo com assuntos triviais. Para ele, conversas sobre sentimentos eram perda de tempo, distrações desnecessárias. Se algo precisava ser resolvido, era com fatos,
não com palavras vazias. Ele via o mundo dessa forma, como uma grande estratégia onde apenas os mais racionais sobreviviam. Adriano chegou à empresa com a cabeça cheia. A discussão com Juliana naquela manhã o irritou mais do que ele gostaria de admitir. Ele odiava conflitos dentro de casa, mas não porque se importava em resolver as coisas, e sim porque achava uma perda de tempo discutir sobre sentimentos. Para ele, se algo não fosse prático ou objetivo, não valia a atenção. Seu foco agora estava no trabalho, onde tudo fazia sentido. Negócios eram simples, problemas surgiam, soluções eram encontradas, dinheiro continuava circulando. Ele não imaginava que naquele dia, a lógica imbatível que sempre guiou sua vida estava prestes a desmoronar. Assim que entrou no escritório, sua secretária, Karina, o abordou com uma expressão preocupada. Senhor Adriano, o senhor Medeiros já ligou 3 vezes hoje. Ele quer falar com o senhor imediatamente. Medeiros era um dos principais investidores da empresa, um homem impaciente e exigente. Se ele estava ligando tanto, era sinal de que algo grave havia acontecido. Sem perder tempo, Adriano foi direto para sua sala e retornou a ligação. Assim que Medeiros atendeu, a voz do outro lado da linha veio carregada de irritação. Adriano, o que diabos está acontecendo? Me prometeram que os materiais estariam no canteiro de obras ontem, e até agora nada. Eu tenho prazos. Isso pode nos custar milhões. Adriano franziu a testa. Ele não sabia de nenhum atraso. Para ele, tudo estava andando conforme o planejado. Segurando a calma, prometeu resolver o problema em poucas horas. Assim que desligou, chamou seu gerente de logística e exigiu uma explicação. O gerente, visivelmente desconfortável, mostrou os documentos que autorizavam a entrega dos materiais e, para surpresa de Adriano, as assinaturas estavam ali. Ele analisou as folhas e viu que o nome que autorizou a movimentação dos materiais era Juliana. O sangue ferveu. Sua esposa tinha assinado um documento que estava gerando um prejuízo gigantesco para a empresa. Sem pensar 2 vezes, Adriano pegou o telefone e ligou para Juliana. A voz dela atendeu do outro lado da linha, um pouco hesitante. Juliana, que merda você fez? Ele não esperou explicações. Já estava convencido de que ela era a culpada. Você assinou um documento que atrasou a entrega para o Medeiros. Isso pode nos custar uma fortuna. Do outro lado da linha, Juliana ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu não sei do que você está falando, Adriano. Eu nunca assinei nada relacionado a essa entrega. Mas ele não ouviu. Cego pela raiva, apenas ordenou que ela fosse até a empresa imediatamente. Juliana entrou na sala de Adriano e encontrou um homem que já havia decidido seu destino antes mesmo de ouvi-la. Ele estava de pé, com os braços cruzados, olhando para os papéis sobre a mesa como se fossem a prova definitiva de um crime. Ela sentiu um aperto no peito. Sabia que Adriano era impulsivo quando se tratava dos negócios, mas nunca imaginou que um dia estaria do outro lado dessa frieza. Adriano, isso é um erro. Eu nunca assinei esse documento. Sua voz saiu firme, mas havia um toque de desespero ali. Ele bufou e empurrou os papéis para perto dela. Então me explica isso. Seu nome, sua assinatura, o que mais eu preciso. Para saber que você errou? Juliana pegou os documentos e analisou cada detalhe. A assinatura era incrivelmente parecida com a dela, mas algo estava estranho. O coração dela acelerou. Isso não está certo. Eu conheço minha assinatura e essa aqui pode até parecer, mas não é minha. Ela olhou para Adriano, esperando que ele ao menos considerasse a possibilidade de que algo estivesse errado. Mas ele riu sem humor e balançou a cabeça. Sério, Juliana? Você vai dizer que alguém falsificou sua assinatura? Que conveniente. Ele girou a cadeira e sentou, passando as mãos no rosto, exausto. Juliana sentiu um nó na garganta. Ele não estava ouvindo. Não queria ouvir. Para Adriano, ela já estava condenada. Eu sempre fui cuidadosa com esses contratos. Você sabe disso, insistiu. Eu não faria algo assim. Mas nada do que ela dissesse importava. Ele já havia formado sua opinião.
E mesmo assim fez, Adriano rebateu, pegando os documentos de volta. E agora temos um investidor furioso e um prejuízo enorme por sua causa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Juliana olhou para o homem que dividiu sua vida por tantos anos e não o reconheceu. Ele estava tão focado em encontrar um culpado que sequer cogitou que havia algo maior por trás daquele erro. Adriano, me escuta. Ela tentou uma última vez. Se me der um tempo, eu consigo provar que... Ele a interrompeu levantando a mão. Não tenho o que provar, Juliana. Eu não posso permitir esse tipo de erro aqui dentro. Ela gelou. O que você está dizendo? Adriano se levantou devagar e olhou para ela como se já estivesse distante. Como se a decisão já tivesse sido tomada muito antes daquela conversa. Você não pode mais trabalhar aqui. As palavras atingiram Juliana como um soco no estômago. Por um momento, ela ficou sem reação. Sabia que ele era impulsivo nos negócios, mas nunca pensou que chegaria a esse ponto. Você está me demitindo? Adriano cruzou os braços e desviou o olhar. Não tenho outra escolha. Juliana sentiu os olhos arderem, mas não deixaria que ele a visse chorar. Depois de tudo que construímos juntos, depois de todos, esses anos você vai simplesmente me jogar fora como se eu fosse qualquer funcionária? A voz dela tremeu de raiva e mágoa. Adriano permaneceu impassível. Isso não é pessoal, é um negócio. Aquela frase foi o fim de tudo. Não era pessoal, era um negócio. Juliana engoliu em seco e assentiu lentamente. Entendi. Ela pegou sua bolsa e olhou uma última vez para o homem que um dia amou. Não havia mais nada a dizer. Sem olhar para trás, abriu a porta e saiu da sala. Enquanto caminhava pelo corredor, sentia os olhares sobre si. Alguns funcionários pararam o que estavam fazendo. Outros fingiram que não viram nada. Todos sabiam que Adriano era um chefe duro, mas ninguém imaginou que ele seria capaz de demitir a própria esposa daquele jeito. Ela atravessou a recepção e saiu do prédio. O sol forte bateu em seu rosto, mas ela não sentiu calor. Sentiu um frio na espinha, uma sensação de que sua vida tinha acabado de mudar de um jeito que ela não esperava. Por um momento, ficou parada ali, tentando absorver tudo. Depois, respirou fundo e seguiu em frente. Dentro da empresa, Adriano voltou a se sentar, sentindo um incômodo estranho no peito. Ele havia feito o certo, não tinha? Era o que precisava ser feito. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha tanta certeza. Assim, Aline entrou na sala de Adriano com um sorriso discreto, mas o brilho em seus olhos dizia tudo. Ela já sabia. Sabia que Juliana havia sido demitida. Sabia que agora o caminho estava livre para ela. Com passos calculados, fechou a porta atrás de si e caminhou até a mesa dele. Imagino que tenha sido um dia difícil, disse, num tom quase doce. Adriano esfregou o rosto exausto e soltou um suspiro pesado. Não quero falar sobre isso. Ela contornou a mesa devagar, como um predador estudando sua presa. Eu entendo, murmurou, pousando a mão no ombro dele. Mas talvez seja hora de olhar para frente. Agora, você precisa de alguém em quem possa confiar de verdade. Adriano ficou em silêncio. Ele ainda sentia uma leve inquietação por ter demitido Juliana, mas sua mente pragmática dizia que havia tomado a decisão certa. Precisava seguir em frente, e Aline estava ali, oferecendo exatamente o que ele queria ouvir. A promoção dela aconteceu no mesmo dia. Assim que os funcionários souberam, o clima no escritório mudou. Todos sabiam que Aline era ambiciosa, mas ninguém imaginava que ela subiria tão rápido. Alguns suspeitavam que havia algo a mais entre ela e Adriano, mas ninguém ousava comentar em voz alta. Ele não era um chefe que tolerava fofocas. No entanto, os olhares trocados, os cochichos nos corredores, tudo indicava que a notícia pegou muita gente de surpresa. Aline, por outro lado, não poderia estar mais satisfeita. Sentou-se em sua nova sala
e passou os olhos pelo espaço, saboreando cada detalhe. A mesa era maior, a cadeira mais confortável, e a vista da janela mostrava a cidade inteira abaixo dela. Ela sentiu um arrepio de prazer. Anos de paciência, de movimentos estratégicos, e agora estava exatamente onde queria. Ela não precisou forçar Adriano a nada. Apenas plantou as sementes certas e esperou que ele tomasse as decisões sozinho. No final da tarde, Aline entrou na sala de Adriano, com 2 copos de uísque. Acho que hoje merece uma comemoração, disse, entregando um para ele. Adriano aceitou, sem muito entusiasmo. Ainda temos um problema com o Sr. Medeiros, lembrou, antes de tomar um gole. Aline sorriu, como se aquilo não fosse um obstáculo. Já resolvi. Fiz algumas ligações, reorganizei a logística e garanti que tudo será entregue amanhã de manhã. Adriano levantou os olhos, surpreso. Sério? Como você conseguiu tão rápido? Ela deu um pequeno sorriso. Porque eu sei como fazer as coisas acontecerem. Adriano estudou o rosto dela por alguns segundos. Pela primeira vez naquele dia, sentiu que tinha feito a escolha certa. Juliana podia ser leal, mas Aline era eficiente. E no fim das contas, era isso que importava. Ele levantou o copo. Então um brinde a você. Os 2 brindaram e tomaram um gole. Aline percebeu que Adriano ainda estava preso em pensamentos. Não podia permitir que ele ficasse remoendo a decisão de demitir Juliana. Precisava garantir que sua influência sobre ele fosse absoluta. Se aproximou um pouco mais, colocando a mão sobre a mesa. Você fez o que precisava ser feito. Às vezes, grandes decisões exigem sacrifícios. Mas agora, você tem alguém ao seu lado que realmente entende o que é necessário para o sucesso. Adriano apenas assentiu. Sua mente estava cansada, e as palavras de Aline soavam como a confirmação de que ele não devia se sentir culpado. Ele passou a mão pelos cabelos e soltou um longo suspiro. Espero que você esteja certa. Aline sorriu de lado. Sempre estou. Na manhã seguinte, a presença dela já era completamente diferente no escritório. Antes, Aline era apenas mais uma gerente competente. Mas agora, ela era a mulher que tomou o lugar de Juliana. Sua postura mudou. Caminhava pelos corredores com uma confiança que não tinha antes. Quando dava ordens, os funcionários obedeciam imediatamente, sem questionar. Ela adorava aquilo. O poder, o controle, a sensação de que finalmente estava no comando. Nos bastidores, porém, algumas pessoas estavam incomodadas. Karina, a secretária de Adriano, observava tudo com desconfiança. Ela estava na empresa há anos e conhecia Adriano o suficiente para saber que ele não tomava decisões impulsivas com tanta frequência. Algo naquela promoção repentina a deixava intrigada, mas por enquanto apenas observava, esperando para ver até onde aquilo iria. Aline, por outro lado, não via nenhuma ameaça. Estava no topo, exatamente onde sempre quis estar. E agora, faria o que fosse necessário para se manter lá. O restaurante era sofisticado, iluminado por luzes amareladas que davam ao ambiente um ar aconchegante e luxuoso. O som de conversas discretas e taças tilintando preenchia o espaço, criando uma atmosfera perfeita para quem queria celebrar algo especial. E era exatamente isso que Aline queria, transformar aquela noite em um marco na nova fase de sua vida. Ela escolheu a mesa estrategicamente posicionada perto da janela, onde a vista da cidade brilhava abaixo deles, como se o mundo estivesse a seus pés. Adriano chegou alguns minutos depois. Vestia um terno impecável, mas o rosto denunciava o cansaço do dia longo. Ele afrouxou a gravata assim que sentou, soltando um suspiro pesado. Aline sorriu ao vê-lo daquele jeito. Sabia que ele estava se acostumando com as mudanças, processando tudo o que aconteceu. Ela girou o vinho na taça antes de falar. Você precisava disso, sabia? Deixar o peso do dia um pouco de lado. Ele pegou seu copo e tomou um gole. Foi um dia complicado, admitiu. Aline inclinou-se um pouco sobre a mesa, com um sorriso confiante. Foi um dia necessário. Você tomou decisões importantes. Agora, tudo está no lugar certo. Adriano assentiu devagar.
Ele ainda sentia um resquício de incômodo quando pensava em Juliana, mas Aline estava ali para garantir que ele esquecesse isso o quanto antes. A garçonete se aproximou para anotar os pedidos, e Aline fez questão de escolher um vinho mais caro. Hoje é uma noite especial, justificou, piscando para Adriano. Ele não contestou. Parte dele gostava da forma como Aline lidava com tudo com tanta facilidade. Era diferente de Juliana, que sempre questionava, sempre queria conversar sobre cada detalhe. Aline fazia as coisas acontecerem sem peso, sem discussões. Os pratos chegaram, e eles começaram a comer enquanto conversavam sobre o futuro da empresa. Adriano ainda estava preocupado com o impacto da saída de Juliana e as reações dos funcionários, mas Aline tratou de tranquilizá-lo. As pessoas vão se adaptar, Adriano. Elas sempre se adaptam. O importante é que a empresa está sob controle. E agora você tem alguém ao seu lado que realmente entende o que é preciso para crescer. Adriano ouviu aquelas palavras e, pela primeira vez, se permitiu relaxar um pouco. Ele sempre acreditou que decisões difíceis faziam parte do jogo. Talvez Juliana realmente estivesse errada. Talvez ele tivesse feito o que precisava ser feito. Pegou a taça de vinho e ergueu em um brinde. Então, ao futuro. Aline sorriu e bateu sua taça na dele. Ao futuro. Mas diferente dele, Aline não brindava apenas à empresa ou às novas conquistas. Ela brindava ao controle absoluto que estava conquistando pouco a pouco sobre Adriano. E ele, cego pela necessidade de seguir em frente, nem percebia que estava sendo guiado exatamente para onde ela queria. Juliana ficou sentada na beira da cama por um longo tempo, segurando os documentos que pegou ao sair da empresa. O apartamento parecia silencioso demais, frio demais. Valentina dormia no quarto ao lado, alheia ao turbilhão de pensamentos que passava pela cabeça da mãe. Seus olhos percorriam as assinaturas nos papéis, e cada vez que ela analisava os detalhes, mais claro ficava. Alguém tinha manipulado tudo. Sua assinatura estava ali, mas não era dela. O problema é que Adriano não quis nem ouvir. Ele já tinha feito sua escolha, e Juliana havia sido descartada como se fosse apenas um erro administrativo. Respirando fundo, pegou o celular e tentou ligar para ele mais uma vez. Chamou até cair na caixa postal. Tentou de novo. Nada. A raiva crescia dentro dela. Não pelo emprego perdido, mas pela forma como foi tratada. Anos ao lado dele, ajudando a construir aquela empresa, apoiando suas decisões, e no primeiro problema que apareceu, ele nem sequer cogitou defendê-la. Ela queria gritar, queria jogar aqueles papéis no lixo, mas nada disso resolveria o problema. Precisava entender quem fez isso com ela, e mais do que isso, precisava provar que Adriano havia cometido um erro. Do outro lado da cidade, Adriano estava deitado na cama ao lado de Aline. O jantar tinha sido agradável, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que as coisas estavam sob controle. Olhou para o celular e viu as chamadas perdidas de Juliana. Bufou e jogou o aparelho na mesa de cabeceira sem responder. Ele não ia mais cair nesse jogo. O que estava feito, estava feito. Era melhor assim. Era o que dizia a si mesmo para ignorar a leve inquietação que sentia no fundo da mente. Na manhã seguinte, Juliana decidiu agir. Voltou à empresa, mesmo sem ser mais funcionária, e foi direto ao departamento financeiro. Conhecia bem os processos internos e sabia exatamente onde procurar. Alguns funcionários a olharam com surpresa, mas ninguém tentou impedi-la. Todos sabiam que a saída dela tinha sido injusta, mas ninguém tinha coragem de se meter. Ao acessar o sistema, encontrou os registros da assinatura. Comparou com documentos antigos e, em questão de minutos, confirmou o que já sabia. Sua assinatura havia sido falsificada. Mas quem tinha feito isso? E por quê? Seu primeiro pensamento foi Aline. Juliana nunca confiou nela. A mulher sempre foi ambiciosa demais. Sempre tentou se aproximar de Adriano. Agora, do nada, tinha conseguido um cargo importante logo após sua demissão. As peças começavam a se encaixar. Enquanto isso, na sala de Adriano, Aline já começava a tomar decisões como se fosse a verdadeira dona da empresa. Mudanças em contratos, novas contratações, cortes em setores que, segundo ela,
eram desnecessários. Adriano, ainda cansado da turbulência dos últimos dias, apenas concordava. Você precisa parar de se preocupar tanto, amor, disse ela, massageando seus ombros. Você tomou a melhor decisão para a empresa. Juliana era um peso do passado. Agora estamos crescendo. Adriano queria acreditar naquilo. Queria acreditar que estava tudo bem, que o que fez foi necessário. Mas a sensação de que algo estava errado continuava ali, sussurrando no fundo da mente, insistindo que ele tinha cometido um erro do qual não poderia mais voltar atrás. Juliana passou a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, a cena de sua demissão voltava com força. A maneira como Adriano nem hesitou antes de descartá-la, a forma fria como ignorou tudo o que construíram juntos. O estômago revirava de raiva e frustração. Mas mais do que isso, ela sentiu uma dor profunda. Não era só sobre o trabalho. Era sobre o homem que ela amava ter se transformado em alguém que ela não reconhecia mais. Ela queria gritar, queria acordá-lo e obrigá-lo a enxergar o erro que cometeu. Mas Adriano não ouvia ninguém além de si mesmo. Na manhã seguinte, ela decidiu enfrentá-lo. Chegou cedo na empresa, mas foi barrada na recepção. O segurança, constrangido, disse que tinha ordens para não deixá-la subir. Aquilo foi um soco no peito. Adriano sequer teve coragem de dizer isso a ela pessoalmente. Sentiu as mãos tremendo, mas se recusou a sair dali humilhada. Pegou o telefone e ligou para ele. Chamou até cair na caixa postal. Tentou de novo. Nada. Respirou fundo, tentando conter as lágrimas de raiva. Se ele não queria resolver isso na empresa, então resolveriam em casa. Pegou o carro e dirigiu até o apartamento. Quando chegou, encontrou Adriano terminando de se arrumar para o trabalho. Ele olhou para ela como se sua presença fosse um incômodo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, ajeitando a gravata sem nem parar para encará-la. Juliana entrou e fechou a porta com força. "Você me bloqueou da empresa. Me mandou embora como se eu fosse um lixo e agora nem tem coragem de falar comigo?" Adriano suspirou, impaciente. "Eu já tomei minha decisão. Você não trabalha mais lá, Juliana. Não adianta insistir." Ela riu, incrédula. "É isso? Anos ao seu lado e você age como se eu fosse uma estranha?" Adriano finalmente olhou para ela, mas seu olhar estava vazio. "Não vamos fazer disso um drama. Você cometeu um erro, e eu fiz o que precisava ser feito." Juliana sentiu a raiva crescer. "Eu não cometi erro nenhum. Sua preciosa Aline armou tudo isso, e você caiu feito um idiota." Ele cruzou os braços impassível. "Agora você quer colocar a culpa nela? Juliana, chega. Você precisa aceitar que isso acabou." As palavras dele foram como uma facada. Ela piscou algumas vezes, sentindo os olhos arderem. "Isso acabou?" repetiu quase num sussurro. O silêncio que veio depois foi pesado. Juliana esperava que ele dissesse algo, que mostrasse alguma hesitação, mas Adriano apenas desviou o olhar. Ele já tinha decidido. Ela passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. "Então é isso? Você simplesmente me apaga da sua vida?" Adriano pegou a pasta sobre a mesa e vestiu o paletó. "Eu não quero brigar. O melhor é seguirmos em frente." Juliana riu de novo, mas dessa vez havia mais dor do que ironia. "Seguir em frente? Com ela?" Adriano não respondeu. Só pegou as chaves e começou a caminhar até a porta. Juliana o impediu de sair, ficando na frente. "Escuta bem, Adriano. Você pode achar que está no controle, que venceu, que conseguiu se livrar de mim. Mas um dia, você vai perceber o que perdeu. E quando isso acontecer, eu já vou estar longe." Adriano ficou em silêncio por alguns segundos, mas depois deu um passo para o lado e saiu, fechando a porta atrás de si sem dizer mais nada. Juliana sentiu as pernas ficarem fracas. Sentou no sofá e finalmente deixou as lágrimas caírem. Dessa vez, não era só raiva. Era o luto pelo fim de algo que um dia foi amor. No elevador, Adriano soltou um longo suspiro, tentando afastar qualquer emoção. Ele não gostava de brigas.
Preferia que tudo fosse resolvido de maneira prática. Na sua cabeça, ele tinha feito o necessário. Juliana não era mais parte do seu mundo, e agora ele podia seguir sem distrações. Mas bem no fundo, algo o incomodava. Um peso no peito que ele se recusava a nomear. Quando chegou à garagem, Aline já o esperava no carro. "Tudo certo?" perguntou com um sorriso. Adriano hesitou por um segundo, mas depois assentiu. "Sim, tudo certo." E entrou no carro sem olhar para trás. Os dias que se seguiram foram silenciosos para Juliana. A casa parecia maior, mais vazio. Não que Adriano fosse alguém muito presente, mas agora, sem ele, havia um silêncio diferente. Um silêncio de ausência definitiva. Valentina sentia a mudança, embora não entendesse completamente. Percebia que a mãe estava diferente, menos falante, mais distante. Em algumas noites, Juliana ia até o quarto da filha e ficava ali sentada, observando-a dormir. Era seu único momento de paz. Mas pela manhã, a realidade voltava com força. Adriano, por outro lado, fazia questão de agir como se nada tivesse mudado. Seguia sua rotina normalmente. Acordava cedo, ia para o escritório e passava os dias imerso em reuniões e decisões. Mas embora tentasse ignorar, as consequências de suas escolhas começaram a aparecer. O clima na empresa não era mais o mesmo. Funcionários que antes eram leais a Juliana estavam desconfiados, inseguros. E mais do que isso, Adriano sentia que algo estava fora do lugar, como se uma peça fundamental tivesse sido removida da engrenagem. Aline, por sua vez, estava radiante. Assumia cada vez mais controle, tomando decisões rápidas e mudando processos sem pedir permissão. No começo, Adriano gostava da atitude. Parecia eficiente, resolutiva. Mas conforme os dias passavam, começou a perceber que ela tomava liberdades, demais. Reuniões eram marcadas sem que ele soubesse, contratos eram modificados antes de sua aprovação. Quando questionava, Aline sorria e dizia que estava apenas tornando tudo mais prático. "Você tem coisas mais importantes para se preocupar, amor", dizia com um toque de ironia. Mas não demorou para os problemas financeiros surgirem. Alguns clientes começaram a reclamar de mudanças nos contratos. Outros simplesmente deixaram de investir. Pequenas falhas começaram a se acumular, como rachaduras numa parede que antes parecia indestrutível. Adriano ainda não via o perigo. Achava que era apenas um período de ajuste. Afinal, mudanças sempre causavam resistência. Mas no fundo, algo o incomodava. Uma sensação de que, talvez, tivesse tomado a decisão errada. A gota d'água veio quando recebeu uma ligação de um investidor antigo, um dos mais importantes da empresa. "Adriano, o que está acontecendo aí dentro? Estamos ouvindo coisas que não gostamos." A voz do outro lado da linha era dura, direta. Adriano tentou argumentar, dizer que estava tudo sob controle, mas o investidor foi claro. Se os problemas continuassem, ele retiraria seu dinheiro do negócio. Quando desligou, Adriano sentiu um frio na espinha. Pela primeira vez, percebeu que algo realmente estava fora do seu controle. Enquanto isso, Juliana já havia se reerguido. Depois de superar a dor da traição e da humilhação, começou a planejar seus próximos passos. Sabia que Adriano estava confortável demais, achando que tinha vencido. Mas ele havia esquecido um detalhe importante. Ela conhecia aquela empresa melhor do que ninguém. E mais do que isso, conhecia o próprio ex-marido. Sabia como ele pensava, sabia onde ele errava. E agora, estava pronta para usar isso contra ele. Adriano não percebeu que o jogo estava mudando. Achava que tinha eliminado Juliana da sua vida, que seu maior problema agora era convencer os investidores de que a empresa ainda estava firme. Mas a verdade era que seu maior erro já tinha sido cometido. E quando percebesse isso, seria tarde demais. Adriano entrou no tribunal com a postura firme de quem já sabia que iria vencer. Seu terno estava impecável, sua expressão inabalável. Para ele, aquilo não passava de um protocolo, um passo necessário para encerrar qualquer vínculo com Juliana. O divórcio era apenas uma formalidade. Ele tinha dinheiro, poder e, mais importante,
Tinha certeza de que sairia dali sem precisar dividir um centavo do que construiu. Enquanto caminhava até sua mesa, nem sequer olhou para Juliana, que já estava sentada do outro lado, acompanhada de seu advogado. Juliana, por outro lado, estava diferente. Não havia mais lágrimas nem desespero. Ela não tentaria convencê-lo, de nada, não imploraria por reconhecimento. Sabia que naquele dia, provavelmente perderia no tribunal. Mas o que Adriano não sabia era que aquela derrota não a enfraqueceria. Pelo contrário, a prepararia para algo muito maior. Quando ele finalmente sentou, ela o observou em silêncio, como se estivesse memorizando cada detalhe do homem que um dia a amou e que agora não passava de um adversário. A audiência começou, e Adriano assistia tudo com a confiança de quem já conhecia o final da história. Seu advogado, um dos melhores do país, expôs todos os argumentos de forma clara e precisa. Juliana não tinha direito a nada, diziam. O patrimônio da empresa havia sido construído exclusivamente por Adriano, e não havia qualquer justificativa para que ela saísse dali com alguma vantagem financeira. Era um discurso técnico, direto, e que qualquer juiz concordaria sem dificuldade. Juliana observava em silêncio. No fundo, sabia que as cartas estavam contra ela. Os contratos, os documentos assinados ao longo dos anos, tudo estava em nome de Adriano. Legalmente, ela tinha poucas chances, mas isso não a assustava. Ela não estava ali para sair com dinheiro. Estava ali para ver o homem que destruiu sua vida acreditar que venceu. Só para depois perceber que, na verdade, sua vitória era o primeiro passo para sua ruína. Quando o juiz deu o veredito, Adriano se manteve impassível. A decisão saiu exatamente como ele esperava. Juliana não teria direito a nenhuma porcentagem da empresa, e a divisão de bens seria mínima. No papel, ele venceu. Levantou-se com... Calma! Apertou a mão do advogado e ajeitou o paletó. Antes de sair, finalmente olhou para Juliana. Esperava ver frustração, indignação, talvez até raiva, mas o que viu foi algo inesperado. Um sorriso discreto, quase irônico. Ele franziu a testa por um instante, incomodado. Juliana apenas se levantou, pegou seus documentos e passou por ele como se não fosse nada. Mas ao chegar perto o suficiente, disse algo que fez o sangue de Adriano gelar. Você não faz ideia do que está por vir. A frase foi dita em um tom tranquilo, quase casual, mas carregada de significado. Adriano sentiu um arrepio na espinha, mas ignorou. Para ele, aquilo não passava de um último ato de orgulho ferido. Do lado de fora, Aline já esperava por ele. Assim que viu Adriano sair, abriu um sorriso satisfeito e o beijou rapidamente. Eu sabia que você venceria, disse, passando a mão pelo braço dele. Adriano retribuiu o sorriso, mas no fundo, algo ainda o incomodava. Juliana não parecia derrotada, e isso não fazia sentido. Mas ele afastou o pensamento. O que importava era que agora estava livre, sem nenhuma obrigação com ela. Era isso que queria. Enquanto ele celebrava, Juliana pegava o telefone e discava, um número que já conhecia bem. O telefone chamou algumas vezes antes de ser atendido. Boa tarde, Sr. Medeiros, disse ela com a voz calma e confiante. Acredito que agora podemos conversar sobre os próximos passos. O jogo ainda estava acontecendo, e Adriano nem imaginava que, na verdade, já estava perdendo. Valentina sempre foi uma criança observadora. Desde pequena, percebia coisas que os adultos achavam que ela não entendia. Notava quando sua mãe suspirava fundo, quando seu pai voltava, tarde, e quando os sorrisos na casa eram cada vez mais raros. Agora, com o divórcio dos pais, ela sentia que algo estava muito errado, mesmo que ninguém explicasse. O silêncio entre Juliana e Adriano era ensurdecedor, e a maneira como sua mãe ficava pensativa demais a fazia desconfiar que aquela história não tinha acabado. Valentina não entendia contratos, negócios ou traições, mas sabia reconhecer quando alguém estava mentindo. Depois da audiência, Adriano pegou Valentina na escola. Era sua semana com ela, e ele queria mostrar que tudo estava bem. Levou a filha para jantar em um restaurante caro, pediu sobremesa e tentou sorrir,
Mas Valentina não caiu naquilo. Ela não queria presentes, nem comida cara. Queria um pai de verdade, que olhasse nos olhos dela e não fingisse que nada tinha acontecido. Enquanto ele falava sobre seu dia, ela apenas brincava com o garfo, sem dizer nada. Adriano percebeu e tentou puxar assunto. E aí, filhota? O que aprendeu na escola? Hoje, ela deu de ombros. Nada de interessante. Adriano forçou um sorriso, mas sentiu o peso da indiferença da filha. Antes, Valentina era falante, empolgada, sempre contando histórias sobre os professores e amigos. Agora, parecia mais distante, mais fechada. E sua mãe? Como ela está? A pergunta saiu quase sem querer, mas Adriano precisava saber. Valentina olhou para ele com um olhar carregado de significado. Ela está bem, mais forte do que nunca. A resposta foi curta, direta, e fez Adriano desviar os olhos por um momento. Ele queria acreditar que Juliana já tinha seguido em frente, que não representava mais uma ameaça, mas alguma coisa no tom da filha o deixou desconfortável. Valentina não parecia apenas triste com a separação. Parecia magoada, decepcionada. Como se estivesse enxergando algo que ele não via. Tentando mudar o clima, Adriano sorriu e estendeu um presente. Comprei isso para você. Valentina pegou a caixa, abriu devagar e encontrou um celular novo. Era caro, moderno, exatamente o que muitas crianças da idade dela sonhariam ter. Mas em vez de comemorar, ela apenas olhou para ele com um olhar vazio. Obrigado, pai, disse sem emoção. Adriano esperava um sorriso, um abraço, mas não recebeu nada. Algo dentro dele se remexeu. Desde que se separou de Juliana, tentava compensar a ausência com presentes e passeios caros. Mas Valentina não queria isso. Ela queria respostas. Ela queria um pai que assumisse seus erros. E pela primeira vez, Adriano sentiu que estava realmente perdendo a filha. Quando a deixou na casa de Juliana, Valentina saiu do carro sem se despedir direito. Ele a observou entrar no prédio e soltou um longo suspiro. Sentia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. O que não imaginava era que, naquela mesma noite, Valentina tomaria uma decisão que mudaria tudo. Ela era só uma criança, mas já sabia que precisava fazer alguma coisa. E dessa vez, seu pai finalmente perceberia. Valentina sempre ouviu que crianças não entendiam os problemas dos adultos, mas ela discordava. Desde que seus pais se separaram, percebeu que havia algo errado na história. Não era apenas uma briga comum. Sua mãe, mesmo magoada, não parecia derrotada. Seu pai, por outro lado, agia como se estivesse no controle, mas Valentina enxergava nos olhos dele que não era bem assim. Ela sabia que existia algo que ainda não tinha sido revelado, e naquela noite, decidiu que faria alguma coisa para descobrir o que era. Sentada na cama, segurando o celular novo que o pai lhe deu, Valentina refletia. Aquilo não era um presente. Era um disfarce. Seu pai achava que poderia comprar sua felicidade, que um telefone caro compensaria tudo o que ele fez. Mas Valentina não queria um presente. Queria a verdade. Lembrou-se das conversas que ouviu escondida, dos cochichos, dos olhares estranhos de sua mãe sempre que o nome de Aline surgia. Foi nesse momento que teve uma ideia. Pegou um pedaço de papel e uma caneta e escreveu algo simples, mais direto. No dia seguinte, esperou o momento certo. Adriano tinha passado para buscá-la na escola e, como sempre, estava ao telefone, resolvendo problemas da empresa. Aline estava no banco da frente, olhando as unhas e fingindo não se importar. Valentina observou a bolsa da mulher aberta ao lado dela e soube que essa era sua chance. Com um movimento rápido e discreto, deslizou o pequeno bilhete para dentro. A mensagem era curta, mas carregava um peso enorme. Olhe na bolsa da sua amante. O plano era simples. Ela sabia que o pai, cedo ou tarde, veria o bilhete. E quando visse, não conseguiria ignorar. Se sua mãe estava certa e Aline tinha algo a esconder, então Valentina acabava de plantar a dúvida dentro dele.
Era um movimento arriscado, mas ela estava cansada de ver tudo desmoronar sem fazer nada. Era só uma criança, mas entendia mais do que os adultos imaginavam. Durante o jantar naquela noite, Adriano encontrou o pedaço de papel dentro de sua pasta. Primeiro achou estranho. Depois, quando leu a mensagem, sentiu um arrepio na espinha. Olhou para Aline, que sorria despreocupada, e depois para a bolsa dela. Algo dentro dele se revirou. Ele sempre teve certeza de que estava no controle, mas pela primeira vez, duvidou. E essa dúvida era o começo de algo que ele não poderia mais evitar. Adriano sentou na cama, ainda segurando o pequeno pedaço de papel. As palavras escritas nele pareciam queimar em suas mãos. Olhe na bolsa da sua amante. Seu coração batia, mais rápido do que ele queria admitir. Ele sempre acreditou que estava no controle de tudo, que sua decisão de tirar Juliana da empresa foi lógica, estratégica. Mas naquele momento, uma dúvida incômoda começou a crescer dentro dele. Valentina era uma menina esperta e nunca fez algo sem motivo. Se ela escreveu aquilo, significava que sabia de alguma coisa. Ele olhou para o lado e viu Aline saindo do banheiro, secando os cabelos com uma toalha. Ela usava um hobby de seda e sorria, alheia ao que estava acontecendo dentro da cabeça dele. "Você está pensativo", comentou, sentando-se ao lado dele. Adriano forçou um sorriso e enfiou o bilhete no bolso, tentando esconder o desconforto. "Só cansado", respondeu, tentando parecer natural. Mas sua mente estava a mil. Pela primeira vez, cogitou algo que antes parecia impensável. E se ele tivesse cometido um erro? Aline se levantou e foi até o espelho, retocando o batom com calma. Adriano a observou pelo reflexo. Até aquele momento, nunca desconfiou dela. Sempre a viu como uma mulher ambiciosa, sim, mas leal. Juliana tentou alertá-lo, mas ele se recusou a ouvir. Agora, tudo parecia diferente. Quando Aline virou para pegá-la a bolsa, ele sentiu o coração disparar. O bilhete de Valentina voltava à sua mente como um alerta, um aviso que ele não podia ignorar. O que poderia estar ali dentro? Quando Aline foi ao banheiro novamente, Adriano não conseguiu mais conter a dúvida. Levantou-se rapidamente, foi até a bolsa dela e abriu o zíper com as mãos trêmulas. No meio de maquiagens e chaves, encontrou um envelope grosso. O nome de Juliana estava impresso na capa. Seu estômago revirou. Pegou o envelope, abriu sem hesitar e encontrou cópias de documentos da empresa. Folheou as páginas, e com cada nova linha que lia, seu rosto foi perdendo a cor. Os papéis eram contratos adulterados, comprovando que Juliana nunca cometeu o erro que ele a acusou. Era tudo uma armação. Aline forjou a assinatura dela para criar o caos que levou à sua demissão. Adriano sentiu um nó na garganta. Seu peito subia e descia rápido, como se tivesse levado um soco. Seu olhar ficou preso nas folhas, e sua mente começou a conectar os pontos. Ele havia sido enganado. Trocou uma esposa leal por uma mulher que o manipulou desde o começo. Aline saiu do banheiro e notou sua expressão. "O que foi?" perguntou, franzindo a testa. Mas Adriano não respondeu. Apenas levantou os olhos lentamente, segurando os documentos na mão. O silêncio entre os dois se tornou sufocante. Aline percebeu o que ele estava segurando e seu rosto mudou. Foi um segundo, um breve instante, mas foi o suficiente para que Adriano visse a verdade estampada na cara dela. O jogo tinha acabado. E ele finalmente percebeu que era a maior peça dele. Ele se levantou devagar, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. "Você pode me explicar isso?" perguntou, sua voz baixa, mas carregada de fúria contida. Aline não respondeu de imediato. Seus olhos correram pelo quarto, analisando a situação como se estivesse calculando sua próxima jogada. Mas Adriano já não era mais o mesmo homem que confiava cegamente nela. Pela primeira vez, viu Aline como ela realmente era. Uma oportunista, ela. Cruzou os braços e deu um pequeno sorriso. "Você realmente achou que eu ia ficar parada enquanto sua esposa continuava no caminho?" Disse, sem qualquer arrependimento na voz.
Juliana não era forte o suficiente para jogar esse jogo. Eu fui. Adriano sentiu o sangue ferver. Como ele pôde ser tão cego? Como deixou que ela destruísse tudo? Seu corpo inteiro tremia, e ele sentiu vontade de gritar, mas não queria dar esse gostinho a ela. Aline deu um passo à frente e tocou seu rosto com os dedos gelados. Você sempre quis alguém que tomasse decisões difíceis, Adriano. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Ele se afastou bruscamente, como se o toque dela queimasse. Você me usou, disse, mais para si mesmo do que para ela. Aline apenas sorriu, como se já soubesse que esse momento chegaria. Eu te dei o que você queria. Agora, se vai chorar porque percebeu tarde demais, o problema é seu. Adriano respirou fundo, tentando conter a fúria. Ele sentia que tudo ao seu redor estava desmoronando. A raiva queimava em seu peito, mas por baixo dela havia algo pior. A certeza de que Juliana estava certa desde o começo. Ele jogou fora sua família, sua lealdade, por uma ilusão. E agora, tudo o que restava era a verdade nua e crua diante dele. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de cada erro. Ele estava prestes a perder muito mais do que imaginava. Adriano sentia o coração bater forte no peito. Seu rosto estava quente, suas mãos tremiam. Os documentos nas suas mãos eram provas claras de que ele foi enganado, mas a pior parte era outra. Ele percebeu tarde demais. Ele olhou para Aline, esperando alguma reação, alguma tentativa de se explicar. Mas tudo o que viu foi um sorriso frio. Ela nem parecia preocupada. Parecia até que estava se divertindo. Aquilo o enfureceu ainda mais. Como ele pôde confiar cegamente nela? Como deixou que ela destruísse tudo o que ele construiu? Então era tudo um jogo? Perguntou, sua voz baixa, carregada de raiva. Aline cruzou os braços e deu de ombros. Eu só fiz o que qualquer pessoa inteligente faria. Eu vi uma oportunidade e aproveitei. Adriano sentiu um gosto amargo na boca. Durante todo esse tempo, ele achou que estava no controle. Mas na verdade, era apenas uma peça no jogo dela. Você arruinou a Juliana. Fez com que eu me voltasse contra ela. Gritou, avançando um passo. Mas Aline não se abalou. Apenas riu como se tudo aquilo fosse um exagero. Eu não fiz nada que você já não quisesse fazer, disse ela, levantando uma sobrancelha. Você queria se livrar dela há muito tempo. Eu só dei o empurrão que faltava. Adriano sentiu o estômago revirar. Ela estava certa? Ele queria isso? Não. Não daquele jeito. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele caiu na armadilha como um amador. Juliana tentou avisá-lo, e ele se recusou a ouvir. E agora, ali estava ele, segurando as provas de sua própria burrice. Ele olhou para os papéis mais uma vez, como se quisesse encontrar uma explicação diferente. Mas a verdade era clara. Aline falsificou assinaturas, manipulou contratos e armou para que Juliana fosse demitida. E ele foi burro o suficiente para cair nessa. Você destruiu tudo, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Mas Aline riu de novo. Ah, Adriano, eu construí algo muito melhor. Você só não percebeu. Ainda. Aline foi até o armário e pegou um cigarro. Acendeu com calma, como se a situação não a preocupasse nem um pouco. Quer saber o mais engraçado? Disse, soltando a fumaça devagar. Juliana já seguiu em frente. E adivinha com quem? Adriano sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não queria ouvir aquilo. Não queria mais nenhuma surpresa. Mas Aline estava se divertindo demais para parar. Ela está com o Sr. Medeiros agora, revelou, olhando diretamente nos olhos dele. O choque fez Adriano travar por um instante. Ele piscou algumas vezes, processando a informação. Mentira, disse, sem muita convicção. Mas Aline deu um sorriso vitorioso. Sério? Então por que acha que ele está cada vez mais próximo? Da sua empresa? Você achou que era só coincidência? A verdade bateu nele como um soco. Medeiros estava sempre presente, sempre questionando, sempre pressionando. E agora, sabendo que ele estava ao lado de Juliana,
Tudo fazia sentido. Adriano passou as mãos pelo rosto, tentando pensar. Se isso fosse verdade, então Juliana não estava apenas se reerguendo. Ela estava preparando o golpe final. Você jogou comigo esse tempo todo, disse, olhando para Aline com puro desprezo. Mas ela apenas apagou o cigarro e sorriu. E você deixou. Agora a única pergunta que resta é: o que você vai fazer a respeito? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Adriano percebeu que pela primeira vez na vida não tinha resposta. Adriano saiu do apartamento como se estivesse em um transe. O ar parecia pesado e seus passos estavam descoordenados. Sua mente martelava as palavras de Aline repetidamente. Juliana está com o Sr. Medeiros. Ele tentou ignorar, tentou se convencer de que era um blefe, mas algo dentro dele sabia que não era. E se fosse verdade? Se Juliana realmente tivesse se aliado ao homem que agora ameaçava sua empresa? Seu peito subia e descia rápido. Pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Não medo de perder dinheiro ou status, mas medo de perceber que ele não era tão esperto quanto sempre achou que fosse. Atravessou a rua sem nem olhar para os lados. O telefone tocava no bolso, mas ele ignorou. Precisava de um momento para pensar. Ele se apoiou em um poste, respirando fundo. Seu mundo estava virado de cabeça para baixo. Até ontem, acreditava que estava no controle, que Juliana era passado e que sua empresa estava segura. Agora, sabia que nada disso era verdade. Ele foi enganado, manipulado, jogou fora o que realmente importava e confiou na pessoa errada. Seu próprio ego o cegou. E agora estava pagando o preço. Sem perceber, pegou o celular e discou o número de Juliana. Chamou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Tentou de novo. Nada. Ela não ia atender, não depois de tudo. Sentiu um gosto amargo na boca. Ele precisava vê-la. Precisava entender o que estava acontecendo. Adriano nunca foi um homem que aceitava perder sem lutar. Se Juliana estava ao lado de Medeiros, ele precisava confirmar com os próprios olhos. Entrou no carro e dirigiu até o endereço que ela havia se mudado depois da separação. Quando chegou, ficou parado em frente ao prédio por alguns minutos, tentando criar coragem. Juliana era a única pessoa que poderia dizer a verdade, mas também era a última pessoa que ele queria encarar. Respirou fundo e saiu do carro. Tocou o interfone e esperou. O silêncio do outro lado foi torturante. Quando estava prestes a desistir, a voz dela surgiu, firme e direta. O que você quer, Adriano? Seu coração deu um salto no peito. Ele pigarreou, tentando encontrar as palavras certas. Precisamos conversar. Houve uma pausa. Ele esperou, sentindo a tensão no ar. Finalmente a porta do prédio se abriu. Subiu as escadas rapidamente. E quando chegou na porta do apartamento, Juliana já estava lá, com os braços cruzados e uma expressão impassível. Adriano tentou decifrar o olhar dela, mas era impossível. Durante anos, ela foi previsível para ele. Agora, era um enigma. Fala logo, Adriano. O que foi tão urgente assim para você aparecer aqui? Ele respirou fundo. Você está com Medeiros? Juliana levantou uma sobrancelha, surpresa com a pergunta direta. Depois, sorriu de leve, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso te incomoda? Adriano sentiu os músculos do rosto se contraírem. Sim, incomodava. Mas ele não podia dizer isso. Eu quero saber se é verdade, insistiu. Juliana respirou fundo, sem tirar os olhos dele. E se for? O que você vai fazer? Ele não soube responder. Ficou em silêncio, olhando para ela como se procurasse algo. Por anos, acreditou que Juliana sempre estaria ali, que não importava. O que acontecesse, ela continuaria sendo previsível. Mas agora via que não era mais assim. Ela não era mais a mulher que ele podia descartar e esperar que seguisse seu caminho sem olhar para trás. Ela estava jogando. E pela primeira vez,
Ele não sabia quais eram suas cartas. Juliana deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dele. Você me tirou da sua vida, Adriano. Agora precisa lidar com as consequências. Ele sentiu um frio na espinha. Pela primeira vez, percebeu que talvez fosse ele quem estivesse, prestes a perder tudo. O choque de realidade finalmente havia chegado. Adriano passou a noite em claro. Depois de encarar Juliana e ouvir aquelas palavras cortantes, sentiu um peso que nunca havia experimentado antes. Ele tentou ignorar, tentou se convencer de que ainda tinha controle da situação, mas algo dentro dele gritava que não. Acordou cedo, olhou para o próprio reflexo no espelho e quase não se reconheceu. Olheiras profundas, expressão carregada, ombros tensos. A verdade era que, pela primeira vez, sentia medo. Medo real, daqueles que apertam o peito e fazem o estômago revirar. Sabia que, se não agisse rápido, perderia tudo. A empresa era sua última fortaleza, a única coisa que ainda o mantinha no topo. Mas agora, essa fortaleza estava sob ataque. Ele sabia que Juliana não era do tipo que perdoava a traição muito, menos um golpe como o que sofreu. E ao se aliar a Medeiros, ela não estava apenas se vingando. Estava destruindo peça por peça daquilo que ele construiu. Adriano precisava impedir que isso acontecesse. Pegou o telefone, hesitou por um momento e então discou o número de Medeiros. O velho empresário atendeu depois de alguns toques, a voz calma, mas carregada de ironia. Ora, ora, finalmente resolveu falar comigo, Adriano. A raiva cresceu no peito de Adriano, mas ele respirou fundo e manteve a compostura. Quero conversar pessoalmente, hoje. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então Medeiros soltou um riso baixo. Interessante, mas me diga, por que eu aceitaria? Adriano fechou os olhos, sentindo o gosto amargo da própria humilhação. Ele sabia a resposta. Sabia que agora era ele quem precisava pedir. Porque nós dois sabemos que ainda posso ser útil. Mais silêncio. Então, Medeiros suspirou, divertido. Certo, jantar às 8, no meu restaurante. Não se atrase. Adriano passou o dia inteiro preparando argumentos. Queria chegar na reunião com algo sólido, um plano que fizesse Medeiros repensar qualquer aliança que estivesse construindo, com Juliana. Mas no fundo, sabia que aquele jantar era muito mais do que um encontro de negócios. Era sua última chance. Se falhasse ali, não haveria volta. No horário combinado, chegou ao restaurante e encontrou Medeiros já sentado, bebendo um vinho caro. Ele ergueu a taça em um brinde silencioso assim que Adriano se aproximou. Adriano sentou-se e foi direto ao ponto. Sei que você está se aproximando da Juliana. Quero entender o que pretende com isso. Medeiros riu, balançando a taça lentamente. O que eu pretendo? Meu caro, o que você deveria estar se perguntando é o que ela pretende. Adriano sentiu um arrepio. Medeiros encostou-se na cadeira e continuou, com aquele olhar afiado de quem já venceu antes mesmo do jogo começar. Ela é esperta, ferida, mas esperta, e diferente de você, não subestima ninguém. O sangue de Adriano, fervor, ele apertou os punhos debaixo da mesa, mas sabia que explodir ali só daria mais munição ao outro. Precisava convencê-lo. Precisava mostrar que ainda tinha algo a oferecer. Você é um homem de negócios, Medeiros. Sabe que o que eu construí não pode ser simplesmente derrubado assim. O empresário arqueou uma sobrancelha, interessado. E o que me impede de tomar tudo isso com muito mais facilidade agora que você está enfraquecido? Adriano engoliu em seco. Essa era a verdade que ele não queria aceitar. Estava vulnerável. Pela primeira vez, ele era a presa. Ele respirou fundo, tentando manter a frieza. Porque eu ainda sei segredos que podem te beneficiar. Porque, no fim das contas, minha empresa tem mais valor comigo do que contra mim. Medeiros sorriu de canto, observando Adriano como se estivesse estudando cada detalhe dele. O silêncio entre os dois foi longo, sufocante. Então, o empresário apoiou os cotovelos na mesa e disse calmamente: A questão, Adriano,
não é mais sobre negócios. É sobre lealdade. E no momento, a minha está com Juliana. Aquilo foi um golpe. Adriano sentiu o impacto dessas palavras como um soco no estômago. Ele abriu a boca para argumentar, mas nada saiu. Medeiros pegou um guardanapo, limpou os lábios e se levantou. Foi uma boa conversa, mas sua era acabou. Com um último olhar satisfeito, ele saiu do restaurante, deixando Adriano sozinho, encarando a própria derrota. Ele não conseguiu salvá-la, e agora, finalmente, entendia que estava prestes a perder tudo. Adriano saiu do restaurante sentindo o peso da derrota nos ombros. Cada passo parecia mais lento, como se seu próprio corpo estivesse se recusando a aceitar a realidade. Medeiros tinha sido claro. Sua lealdade estava com Juliana. Isso significava que ele estava completamente sozinho. Pela primeira vez, Adriano sentiu o que era estar cercado por inimigos sem ter ninguém ao seu lado. Subiu no carro, apertou o volante com força e tentou respirar fundo, mas a raiva e o desespero não permitiam. Ele tinha perdido o controle da situação e, pior ainda, sabia que a queda estava só começando. Na manhã seguinte, a confirmação veio como um soco no estômago. Seu assistente entrou na sala com uma expressão nervosa, segurando um tablet. "Senhor, você precisa ver isso." Adriano pegou o aparelho e viu a manchete estampada na tela. Grupo Medeiros adquire participação majoritária na Almeida Construtora. Seu coração disparou. Abriu o artigo e leu com a respiração pesada que Juliana e Medeiros haviam fechado um acordo que dava a ele poder suficiente para influenciar as decisões da empresa. Era um movimento calculado, preciso, impossível de reverter. Aline entrou na sala logo depois, vestindo um sorriso cínico. "Acho que agora você entende, né, amor?" Adriano fechou os olhos por um momento, tentando conter o ódio que sentia. Ele queria gritar, queria derrubar tudo que estava à sua frente, mas não adiantaria. O jogo já tinha sido decidido e ele perdeu. "Você sabia disso?" perguntou entre os dentes. Aline riu baixo e se sentou à frente dele, cruzando as pernas. "Claro que sabia. Eu vi tudo acontecer e só fiquei esperando o momento certo para ver sua cara quando descobrisse." Adriano se levantou bruscamente, derrubando alguns papéis da mesa. "Então você me usou esse tempo todo?" rosnou, os olhos ardendo de fúria. Aline se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Você realmente achou que eu estava do seu lado? Eu nunca estive." As palavras cortaram mais do que qualquer golpe físico. Adriano sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo pelo que lutou estava desmoronando diante dele, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Reuniões importantes começaram a ser realizadas sem ele. Decisões eram tomadas sem seu consentimento. Ele ainda era oficialmente o dono da empresa, mas na prática já não controlava mais nada. Medeiros estava assumindo, Juliana estava ao lado dele, e Adriano estava sendo lentamente apagado do próprio império. O telefone tocava menos. E-mails chegavam com menos frequência. Era como se ele estivesse desaparecendo. A imprensa não demorou para notar a mudança. Artigos começaram a circular sugerindo que a Almeida Construtora estava sob nova gestão. Antigos aliados começaram a se afastar. Sócios que antes o bajulavam agora evitavam contato. Ele sentiu na pele o que significava ser descartado. E o pior de tudo, ele não podia culpar ninguém além de si mesmo. Foi ele quem abriu espaço para que tudo isso acontecesse. Foi ele quem confiou nas pessoas erradas e traiu a única pessoa que realmente esteve ao seu lado. A noite caiu, e Adriano permaneceu sentado em seu escritório escuro, olhando para a cidade pela janela. Pela primeira vez, não sentiu que era dono de nada. O mundo continuava girando, os negócios continuavam acontecendo, mas ele já não fazia mais parte disso. O colapso não foi repentino, não foi uma explosão. Foi um processo lento, cruel, onde cada peça foi removida até que ele se tornasse irrelevante. E agora, sozinho naquela sala vazia, ele finalmente percebeu que perdeu tudo. Adriano chegou à empresa mais cedo do que o normal.
O prédio ainda estava silencioso, com poucos funcionários circulando. Ele entrou no elevador e apertou o botão do último andar, onde ficava a sua sala. Enquanto subia, olhou para o próprio reflexo no espelho. O homem que via ali parecia diferente, desgastado. Seus olhos estavam fundos, seu rosto mais magro. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno dentro da própria empresa. A porta se abriu e ele caminhou pelo corredor, mas ao se aproximar da sua sala, viu algo que fez seu estômago revirar. A placa com seu nome havia sido retirada da porta. Ele parou por um momento, sentindo uma onda de fúria subir pelo peito. Abriu a porta com força e encontrou alguém sentado em sua cadeira. Medeiros. O empresário olhou para ele com um sorriso tranquilo, como se já esperasse sua reação. "Adriano, bom dia", disse, cruzando os dedos sobre a mesa. "Acho que você já percebeu que as coisas mudaram." Adriano trincou os dentes, tentando se segurar. "Essa ainda é a minha empresa." Medeiros soltou uma risada baixa. "Na teoria, sim, mas na prática, não mais." Aline estava encostada na janela, observando a cidade com um olhar satisfeito. Ela virou-se devagar, com um sorriso irônico. "Eu avisei, amor. Você devia ter me ouvido." Adriano sentiu um gosto amargo na boca. Ele olhou para Medeiros e, depois para Aline. Durante anos, achou que era o mais inteligente da sala, que estava sempre um passo à frente de todos. Agora, era ele quem havia sido superado. Sentiu um nó na garganta, mas manteve a postura. "O que vocês querem?" Medeiros girou levemente a cadeira. "Já temos tudo o que precisamos. Agora, só falta você sair do caminho." Adriano apertou os punhos. "Eu ainda sou o dono", insistiu. Mas Medeiros sorriu de lado. "É mesmo? Olhe isso." Ele jogou um contrato sobre a mesa. Adriano pegou o papel e leu rapidamente. Seu sangue gelou. Era um documento que transferia parte do seu poder de decisão para Medeiros e o conselho de acionistas. Assinaturas de investidores estavam ali, todas aprovando a mudança. De alguma forma, enquanto ele tentava reagir, eles já haviam amarrado suas mãos. Juliana entrou na sala logo depois, sem pressa, sem medo. Olhou diretamente para Adriano, e ele sentiu o golpe mais forte de todos. Não era apenas Medeiros ou Aline. Juliana também estava ali. "Você jogou comigo, Juliana?" perguntou, sentindo a voz falhar. Ela o encarou sem piscar. "Eu joguei, com quem acreditou em mim. Você fez sua escolha." Adriano engoliu em seco. Todas as peças agora estavam no lugar. Juliana não só conseguiu se reerguer, como garantiu que ele fosse derrubado pelo próprio peso de suas decisões. O ar da sala ficou pesado. Adriano sentiu o peito apertar. Tentou encontrar uma saída, algum argumento, mas nada vinha. Medeiros se levantou e ajustou o paletó. "A segurança vai te acompanhar até a saída. Obrigado por tudo, Adriano." A porta se abriu e 2 seguranças entraram, esperando que ele saísse. Adriano olhou ao redor, tentando encontrar qualquer resquício de controle, mas não havia mais nada. Seu império, sua posição, sua influência, tudo havia sido arrancado de suas mãos. Ele respirou fundo, ajeitou a gravata e deu um último olhar para Juliana. Ela não sorriu, não demonstrou vingança. Apenas manteve-se firme, como alguém que sabia que a justiça havia sido feita. Adriano virou-se e caminhou até a porta, saindo sem dizer mais nada. Seu desmoronamento não foi rápido, foi lento, doloroso, com cada peça sendo retirada uma por uma. Agora ele estava do lado de fora, sem empresa, sem aliados e sem um futuro. Pela primeira vez em sua vida, não sabia para onde ir. Aline se olhou no espelho da nova sala e sorriu. Agora que Adriano estava fora do jogo, ela finalmente ocupava o lugar que sempre desejou. Era mais do que uma vitória. Era a prova de que soube jogar melhor do que ele. Ajustou o vestido, pegou uma taça de vinho na mesa e sentou-se na cadeira que antes pertencia a ele.
Que tal um brinde ao futuro? Disse para Medeiros, que estava do outro lado da sala, analisando alguns papéis. O empresário olhou para ela, mas seu sorriso era discreto, quase indiferente. Você tem um plano, Aline? Perguntou Medeiros, sem levantar os olhos dos documentos. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa com o tom direto. Plano? Já vencemos. Agora é só expandir a empresa e lucrar mais do que Adriano jamais conseguiu. Medeiros soltou um pequeno riso e fechou a pasta que segurava. Interessante. Você realmente acha que está no comando? O coração de Aline deu um salto. Ela se ajeitou na cadeira, cruzando as pernas. O que você quer dizer com isso? Medeiros caminhou até a mesa e se inclinou levemente, olhando-a nos olhos. Você foi útil, Aline, mas sua parte na história acabou. O sangue dela gelou. O tom dele não era uma ameaça vazia, era um aviso definitivo. Ela riu, tentando manter o controle. Não seja ridículo. Eu sou peça fundamental aqui. Sem mim você não teria conseguido nada. Medeiros pegou um documento e deslizou na mesa até ela. Leia. Aline pegou as folhas e sua expressão começou a mudar conforme lia cada linha. Seu nome estava ali, ligado a movimentações financeiras que ela não autorizou. Dinheiro desviado, contratos fraudulentos, operações que pareciam legítimas, mas que agora estavam sob investigação. Isso é mentira! Disse, sentindo o estômago revirar. Medeiros cruzou os braços. É mesmo? Então por que todos os documentos estão assinados por você? Aline folheou rapidamente as páginas, buscando algo que provasse que era um engano. Mas não havia erro. Tudo estava arquitetado para cair sobre ela. Levantou-se da cadeira com um movimento brusco. Você armou para mim? Gritou, a voz saindo mais alta do que queria. Medeiros nem piscou. Não, Aline, eu apenas deixei você cavar a própria cova. Você queria poder, mas esqueceu que nesse jogo, quem sobe rápido demais cai ainda. Mais rápido. A raiva tomou conta dela. Eu fiz tudo por essa empresa. Fiz o trabalho sujo que ninguém teve coragem de fazer. Medeiros balançou a cabeça com um sorriso frio. E agora, vai pagar por isso. A porta se abriu e 2 homens engravatados entraram na sala. Eram investigadores. O coração de Aline disparou. Aline Costa? Perguntou um deles. Precisamos que nos acompanhe para esclarecimentos. O pânico finalmente a atingiu. Ela olhou para Medeiros, esperando alguma reação, alguma ajuda, mas ele apenas observava com calma, como se aquilo já estivesse decidido há muito tempo. Medeiros, você não pode fazer isso comigo, disse, sentindo a garganta apertar. Investigadores a puxaram pelo braço. Vocês estão cometendo um erro, gritou, tentando se soltar. Mas ninguém na sala parecia surpreso. Ninguém tentou ajudá-la. No fundo, ela sabia. Ela passou a vida jogando esse jogo, enganando, manipulando, se aproveitando das oportunidades. E agora, finalmente, era a sua vez de cair. Enquanto era arrastada pelos corredores, os funcionários a observavam em silêncio. Alguns sussurravam, outros apenas desviavam o olhar. Quando passou pela recepção, cruzou com Juliana, que a observava sem qualquer emoção no rosto. Aline sentiu um ódio subir pela garganta. Você venceu, né? Cuspiu, a voz carregada de rancor. Juliana apenas inclinou a cabeça. Não foi difícil. Essas foram as últimas palavras que Aline ouviu antes de ser empurrada para dentro de um carro e levada embora. O jogo acabou, e ela saiu dele da pior maneira possível. Adriano estava sentado no bar de um hotel qualquer, encarando o fundo do copo como se fosse encontrar respostas ali. O gelo já havia derretido, diluindo o gosto da bebida que ele nem sentia mais. Seu telefone não tocava. Ninguém mandava mensagens. Ninguém queria saber dele. O peso da derrota o esmagava. E a única coisa que restava era o silêncio sufocante, de alguém que tinha tudo e jogou fora com as próprias mãos. O garçom, que antes o atendia com respeito, agora apenas o via como mais um cara derrotado afundando no álcool. O mundo seguiu em frente, mas ele ficou para trás. Tentou puxar,
assunto com alguém, qualquer um, mas ninguém parecia interessado. Todos estavam ocupados demais vivendo suas próprias vidas. As notícias corriam rápido, e o nome de Adriano Almeida já não significava mais nada. Antes, ele era o homem que controlava reuniões, fechava contratos milionários e ditava regras. Agora, era só mais um ex-empresário falido que ninguém queria associar ao próprio nome. Passou a mão pelos bolsos, sentindo o vazio onde antes ficavam cartões de crédito e chaves de carros luxuosos. Pensou em pedir outra bebida, mas hesitou. Dinheiro já não era algo que ele podia gastar sem pensar. No fundo, sabia que aquele momento não era apenas um tropeço. Era o fim. Seu império, sua reputação, seu orgulho. Tudo foi destruído, e ele mesmo foi o responsável. Levantou-se do bar e saiu do hotel, sentindo o ar da noite fria cortar seu rosto. A cidade continuava viva, indiferente à sua miséria. Pessoas passavam apressadas, preocupadas apenas com suas próprias rotinas. Ninguém olhava para ele, ninguém o reconhecia. Ele era um fantasma vagando pelo próprio passado, tentando entender em que momento tudo deu errado. Caminhou sem rumo, passando por lugares que antes frequentava como rei. Restaurantes que reservavam mesas para ele sem precisar perguntar o nome, agora o ignoravam. Seus antigos funcionários, que antes o temiam e respeitavam, agora trabalhavam para Juliana e Medeiros. Foi até a empresa, ou melhor, o que um dia foi sua empresa. As luzes ainda estavam acesas, movimentação intensa. Pela janela de vidro, viu Juliana conversando com Medeiros e outros executivos. Ela sorria. Parecia segura, confiante. Não era mais a mulher que ele demitiu no impulso da raiva. Era agora a mulher que tomou seu lugar e fez o que ele não conseguiu: manter o negócio de pé. Sentiu uma mistura de raiva e arrependimento, mas sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Ele perdeu. E Juliana venceu. Virou as costas e continuou andando. A noite estava mais fria do que lembrava. Cada passo parecia mais pesado. Foi até seu apartamento, mas antes mesmo de entrar, percebeu que aquele lugar já não era mais um lar. Era apenas um espaço cheio de lembranças do que ele destruiu. O sofá onde costumava se sentar com Valentina. Os porta-retratos que antes exibiam fotos de família e agora estavam vazios. Ele se jogou na cama, mas o sono não vinha. Fechava os olhos e via o olhar de desprezo de sua filha, a indiferença de Juliana. O riso cínico de Aline antes de desaparecer para sempre. Pegou o telefone, abriu a agenda de contatos e ficou encarando os nomes. Procurou por alguém que pudesse ouvir, alguém que ainda se importasse. Mas cada nome parecia mais distante. Tentou ligar para um antigo sócio, mas a chamada foi rejeitada. Tentou outra pessoa. Nada. Por fim, hesitou antes de pressionar o nome, de Valentina. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes antes de cair na caixa postal. Ele suspirou, sentindo o vazio crescer dentro do peito. Sua filha não queria falar com ele. E pela primeira vez, ele entendeu que talvez nunca quisesse de novo. Na manhã seguinte, tentou se reerguer. Ligou para contatos antigos, tentou marcar reuniões, buscar oportunidades. Mas o mercado já havia esquecido Adriano Almeida. Ele não era mais um nome de peso. Era apenas um fracassado tentando voltar ao jogo. Recebeu alguns olhares de pena, outros de desprezo. Alguns nem se deram ao trabalho de atendê-lo. Pela primeira vez na vida, ele não era bem-vindo em lugar nenhum. Sentiu uma raiva absurda. Queria gritar, queria culpar alguém. Mas sabia que ninguém era culpado além dele mesmo. Ele entregou tudo de bandeja para Aline. Humilhou Juliana. Ignorou Valentina. Pisou em todos que o cercavam. Agora, era tarde demais para consertar qualquer coisa. Sentado no banco de uma praça, viu uma criança brincando com o pai. A cena deveria ser banal, mas aquilo o atingiu como um soco no estômago. Poderia ter sido ele ali, com Valentina, mas não foi. E nunca mais seria. Ele jogou fora a única coisa que talvez pudesse salvá-lo:
a família. O último golpe do destino não foi a falência nem a humilhação pública. Foi a solidão. Ele não tinha mais nada. E pior, não tinha mais ninguém. Adriano estacionou o carro em frente à escola de Valentina e ficou ali parado, observando os outros pais esperando pelos filhos. Fazia semanas que ele não a via, meses desde a última conversa de verdade. Tudo que restava eram mensagens ignoradas, chamadas não atendidas e um silêncio pesado demais para suportar. Ele se ajeitou no banco, respirou fundo e repetiu para si mesmo que ainda era o pai dela, que poderia consertar tudo. Só precisava de uma chance. Quando o sinal tocou, as crianças começaram a sair correndo pelos portões. Algumas saltavam nos braços dos pais, animadas para contar sobre o dia. Valentina apareceu alguns segundos depois, mochila nas costas, olhar distraído, os fones no ouvido. Adriano saiu do carro, abriu um sorriso nervoso e chamou por ela. Filha! Ela parou. Ficou ali, imóvel por um instante. Então, sem pressa, virou o rosto na direção dele. O olhar que lançou foi como um soco no estômago. Não era surpresa, não era medo, não era raiva, era indiferença. Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás, como se um simples metro a mais entre os dois fosse essencial. Adriano forçou um sorriso. Eu pensei que a gente pudesse conversar, talvez tomar um sorvete. O que acha? A menina continuou calada. A mesma Valentina que antes pulava no colo dele quando ele chegava em casa, agora o olhava como se ele fosse um estranho qualquer. A cada segundo de silêncio, Adriano sentia o chão sumir sob seus pés. Juliana apareceu, ao longe procurando a filha com os olhos. Quando viu Adriano, sua expressão endureceu. Mas, ao notar Valentina ali, imóvel, apenas observando o pai com frieza, ela não disse nada. Não precisava. Valentina não correu para a mãe. Não se escondeu atrás dela. Apenas permaneceu ali, olhando para Adriano como se estivesse tentando entender por que ele ainda insistia. Filha, por favor, eu sei que cometi erros, mas eu continuo sendo seu pai. A voz dele vacilou na última palavra. Ele nunca pensou que precisaria lembrar a própria filha de quem era. Mas ela não reagiu. Não havia emoção, não havia um traço sequer da menina, que ele lembrava, até que finalmente ela abriu a boca. Agora você lembra que tem uma filha? Foi um golpe seco. Sem gritos, sem lágrimas. Apenas um fato jogado na cara dele, sem hesitação. Adriano sentiu o impacto daquelas palavras mais do que qualquer falência, traição ou derrota. Engoliu seco e tentou responder. Mas nada parecia certo. Valentina balançou a cabeça, frustrada, e virou as costas. Ele sentiu o desespero crescer no peito. Valentina, espera. Ele deu um passo à frente, mas Juliana levantou a mão, como um aviso silencioso. Ele entendeu na hora. Não era a ex-mulher impedindo. Era a própria filha que não queria mais contato. Valentina subiu no carro de Juliana sem olhar para trás. Adriano ficou parado na calçada, sem saber o que fazer. Ele sempre achou que perder dinheiro, poder e status seria o pior castigo possível. Mas nada se comparava àquele momento. Ele não era mais um pai para Valentina. Era só um homem que um dia fez parte da vida dela e que agora não fazia mais. Adriano abriu os olhos e encarou o teto. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Não havia ligações, e-mails, mensagens. Ninguém mais precisava dele. Durante anos, ele foi um homem que todos temiam, respeitavam, invejavam. Agora, era apenas um nome esquecido. Ele se levantou devagar, sentindo o peso de noites mal dormidas e dias sem propósito. Foi até a janela e observou a cidade que antes parecia pertencer a ele. Lá fora, a vida continuava. O trânsito seguia seu fluxo, as pessoas iam e vinham, e ninguém notava sua ausência. O mundo não sentia falta de Adriano Almeida. Caminhou pelo apartamento vazio. O chão ecoava sob seus passos, um lembrete de que ele estava sozinho.
As paredes estavam nuas, os móveis pareciam frios. O lugar, antes símbolo do seu sucesso, agora era apenas um espaço sem vida. Ele se jogou no sofá, passou a mão no rosto e fechou os olhos. O que restava? Para onde ir? Quem ainda se importava? O nome que um dia abriu portas agora só causava olhares de desprezo. Ele pensou em Valentina. Tentou se convencer de que ainda tinha uma chance, mas no fundo sabia que não. Ela não queria vê-lo. E Juliana, essa já tinha seguido em frente. A TV estava ligada em um volume baixo, noticiando uma nova fase da empresa agora sob o comando de Juliana e Medeiros. Eles expandiam, conquistavam novos contratos, elevavam o negócio a um nível que Adriano nunca conseguiu. Seu legado, que ele achava insubstituível, estava sendo superado. Ele bufou, se levantou e desligou a televisão com força. Não precisava de mais um lembrete de que perdeu. Mas, mesmo sem a TV, a verdade continuava ali. Ele afundou sozinho. A ambição o cegou. A arrogância o afastou de quem importava. E no final, ele cavou sua própria ruína. Pegou o telefone e abriu a lista de contatos. Percorreu os nomes um por um. Antigos sócios, parceiros de negócios, amigos. Todos eles agora estavam fora de alcance. Ele tentou algumas ligações, mas ninguém atendeu. Nem ao menos rejeitaram. Apenas ignoraram. Não existia mais espaço para Adriano Almeida nos círculos que ele um dia comandou. Ele não era mais um empresário poderoso. Não era mais um marido. Não era mais um pai presente. O que ele era agora? Pegou as chaves e saiu. Precisava de ar. Caminhou sem rumo, passando pelos lugares que antes frequentava. Os restaurantes que sempre tinham uma mesa reservada para ele agora estavam cheios, sem nem mesmo uma recepcionista, para reconhecê-lo. Ele entrou em um café que costumava visitar e se sentou no fundo, observando as pessoas. Ninguém olhava para ele. Ninguém sussurrava seu nome. Ele se tornou invisível. Pediu um café e ficou ali, encarando a xícara enquanto o tempo passava. Foi então que viu Juliana. Ela entrou no café acompanhada de Medeiros. Estavam conversando, rindo, fazendo planos. Ele sentiu uma mistura de ressentimento e admiração. Ela tinha conseguido. Reconstruiu sua vida, recuperou o que ele tentou tirar dela e agora estava mais forte do que nunca. Por um instante ele pensou em ir até lá, falar alguma coisa, pedir desculpas. Mas o que diria? Que estava arrependido, que queria voltar, que reconhecia o erro. Nada disso mudaria o fato de que ele a destruiu primeiro. Juliana percebeu sua presença. Seus olhares se cruzaram por alguns segundos. Não havia raiva, nem satisfação. Apenas indiferença. Ela não se importava mais. E esse foi o golpe final. Sem dizer nada, ela voltou a conversar com Medeiros, ignorando completamente sua existência. Adriano abaixou a cabeça, pagou pelo café e saiu do estabelecimento. Ele nunca imaginou que o pior castigo não seria a falência ou a solidão. O pior castigo era ser esquecido. Ele voltou para casa sem pressa. Não havia mais nada que pudesse fazer. A história estava escrita, e ele era apenas um homem que destruiu tudo com as próprias mãos. Olhou para o apartamento vazio mais uma vez e soltou um longo suspiro. Era o fim do homem que achava que nunca cairia. O fim de Adriano Almeida. A garrafa estava pela metade quando Adriano saiu do bar. O vento frio cortava seu rosto, mas ele mal sentia. A bebida já tinha amortecido qualquer coisa que pudesse lembrá-lo de quem ele era. Ou melhor, de quem ele foi. Ele tropeçou no meio-fio, segurou-se em um poste e soltou uma risada seca. A rua estava quase vazia, só algumas pessoas passando, apressadas, sem sequer olhar para ele. Ninguém o reconhecia mais. Ninguém se importava. Com as chaves tremendo na mão, destravou o carro e entrou. O cheiro de álcool se misturava com o couro do banco. Ele encostou a cabeça no volante por alguns segundos, respirou fundo e ligou o motor. O rádio começou a tocar uma música qualquer, mas ele não prestou atenção.
Apenas engatou a marcha e saiu, as luzes da cidade se misturando em um borrão diante de seus olhos cansados. Acelerou sem pensar, apenas deixando a estrada levá-lo. Os pensamentos vinham e iam, confusos. A raiva de si mesmo, a solidão, o olhar vazio de Valentina, o desprezo de Juliana. Ele perdeu tudo. Ele jogou tudo fora. A vida tinha lhe dado tudo o que um homem poderia querer. Dinheiro, poder, uma família. Mas ele escolheu errado. Escolheu a ambição. Escolheu a traição. E agora? Agora não tinha mais nada. O painel do carro marcava 120 km/h. Os faróis iluminavam a pista escura, mas os olhos de Adriano estavam pesados. Ele piscou devagar, lutando contra o torpor do álcool. O som do motor ecoava no silêncio da noite. Ele se ajeitou no banco, esfregou o rosto e tentou manter o foco. Mas então, por um instante, tudo sumiu. Sua mente foi puxada para um tempo distante. Um tempo onde ele ainda era um homem que tinha algo pelo que viver. Valentina, pequena, correndo até ele no fim do dia. Juliana sorrindo ao preparar o café da manhã. O toque quente das mãos dela em seu rosto. A risada da filha enchendo a casa. Tudo isso veio como um golpe, tão real que ele quase sentiu o cheiro da infância de Valentina. Quase ouviu a voz de Juliana chamando por ele. Mas então, em um segundo, tudo se foi. Os faróis do caminhão apareceram como um clarão. O som da buzina foi alto demais, assustador demais. Adriano tentou reagir, tentou girar o volante, tentou fazer qualquer coisa. Mas já era tarde. O impacto veio brutal, um estrondo que rasgou a noite e fez o mundo girar. O vidro estilhaçou, o metal se dobrou, e então, o silêncio. Seu corpo estava preso, o sangue escorria quente pelo rosto. Sua respiração ficou pesada. Cada piscada parecia mais longa do que a outra. A dor era intensa, mas o que mais doía não era o corpo. Era a mente. Era o arrependimento esmagador que veio como uma avalanche. Ele queria voltar no tempo. Queria fazer diferente. Queria segurar Valentina nos braços. Queria pedir perdão a Juliana. Mas não dava mais. Seus olhos se fecharam devagar. E antes da escuridão tomar conta, uma última imagem surgiu. Valentina, sorrindo para ele, como se ainda fosse a garotinha que acreditava que o pai era seu herói. A notícia da morte de Adriano chegou rápido. Juliana estava em casa quando recebeu a ligação. Seu corpo ficou paralisado. O telefone escorregou de sua mão. A sala girou. Ela não queria acreditar. Não assim. Não desse jeito. No velório, o caixão fechado era o único sinal de que Adriano ainda existiu. Amigos distantes, alguns ex-sócios, rostos desconhecidos. Mas no meio da multidão, estava Valentina. Calada. Olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Apenas um olhar fixo, sem expressão. Juliana se aproximou do caixão e pousou a mão sobre a madeira fria. A raiva, a dor, o desprezo. Tudo que sentia por Adriano foi engolido pelo que restou. Arrependimento. Não porque ainda o amava, mas porque ele nunca teve a chance de consertar as próprias escolhas. Porque Valentina nunca teve um último abraço. Porque, no fim, Adriano morreu sem ninguém ao seu lado. Ela fechou os olhos e sussurrou, quase sem voz. Você teve tudo. E jogou fora. E então, deixou a última lágrima cair. Não por ele, mas pelo que poderia ter sido. A chuva fina caía sem pressa, manchando a terra escura ao redor do caixão. O vento gelado soprava entre as poucas pessoas que estavam ali, encolhidas sob guarda-chuvas, sem saber se sentiam tristeza, alívio ou apenas indiferença. O padre falava palavras sobre arrependimento, perdão e descanso, mas Juliana mal ouvia. Seu olhar estava fixo no caixão, descendo lentamente. O nome de Adriano Almeida estava gravado na lápide, mas ele já não era mais ninguém. Apenas um homem que chegou ao fim da linha sem ninguém ao seu lado. Valentina estava ao seu lado, calada.
Desde que soube da morte do pai, ela não chorou. Não fez perguntas. Não disse nada. Juliana queria acreditar que a filha estava sendo forte, mas sabia que lá dentro, um turbilhão de sentimentos estava se acumulando. Como explicar para uma criança que o homem que um dia foi seu herói virou um estranho e agora, de repente, desapareceu para sempre? Juliana segurou a mão da filha, mas Valentina não retribuiu o aperto. Continuou olhando para o chão, sem demonstrar nada. Pessoas que Juliana nem reconhecia apareceram no enterro. Sócios antigos, funcionários que um dia tiveram medo de Adriano, alguns poucos conhecidos. Mas ninguém parecia realmente triste. Estavam ali mais por obrigação do que por sentimento. No fundo, todos sabiam que Adriano cavou sua própria cova muito antes do acidente. Ele se afastou de todos, queimou todas as pontes e, no fim, morreu sozinho. Depois que o caixão foi coberto pela terra, as pessoas começaram a ir embora, aos poucos. Uma a uma, sem muita cerimônia. Não havia discursos emocionados, não havia histórias sobre um homem bondoso e querido. Apenas um silêncio desconfortável e um desejo de sair dali o mais rápido possível. Até que, por fim, restaram apenas Juliana e Valentina. Juliana respirou fundo e deu um passo à frente. Olhou para o túmulo e sentiu um aperto no peito que não esperava. Ela não o amava mais. Não havia saudade. Mas havia algo ali dentro. Algo que doía de um jeito estranho. Não era tristeza pela perda dele. Era tristeza pelo que eles nunca mais poderiam resolver. Pelo que nunca foi dito. Ela passou a mão pelo rosto, tentando organizar os próprios sentimentos. Queria sentir ódio. Queria sentir que era um fim justo. Mas não conseguia. No fim, Adriano foi apenas um homem que tomou todas as decisões erradas e pagou caro por isso. Talvez fosse o destino. Talvez ele merecesse. Mas ainda assim, era difícil aceitar que tudo acabou assim. Ela olhou para Valentina, que continuava imóvel. A menina finalmente levantou os olhos para a mãe e perguntou com a voz baixa: "Você acha que ele se arrependeu?" Juliana sentiu um nó na garganta. Não sabia o que responder. Queria dizer que sim, que ele percebeu o erro antes de morrer, que no último instante ele pensou nelas e se arrependeu de tudo. Mas será que era verdade? "Eu espero que sim, filha", respondeu, sem certeza. Valentina olhou para o túmulo mais uma vez, mordeu o lábio e disse baixinho, quase para si mesma: "Eu não consigo sentir nada." Juliana fechou os olhos por um instante. Entendia a filha. Talvez fosse melhor assim. Talvez fosse mais fácil seguir em frente sem carregar essa dor. Ela passou a mão nos cabelos de Valentina, tentando oferecer algum conforto. Depois de alguns segundos, Juliana pegou a filha pela mão e as duas começaram a caminhar para longe dali. O passado estava enterrado. Agora, tudo que restava era o que vinha depois. O tempo passou. As estações mudaram. A vida seguiu. Mas de vez em quando, Juliana ainda sentia aquele aperto no peito. Aquela sensação estranha que ela não sabia exatamente como nomear. Não era tristeza nem arrependimento. Era algo diferente. Talvez um resquício de culpa. Talvez apenas o peso de tudo o que aconteceu. Ela sabia que não podia mudar o passado. Sabia que fez o que precisava fazer. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. As manhãs eram mais silenciosas agora. Valentina já não falava sobre o pai. Não perguntava. Não mencionava o nome dele. Ela apenas seguiu em frente, da maneira que uma criança aprende a fazer. Mas Juliana via nos olhos dela que algo mudou. A inocência que antes existia foi substituída por uma maturidade que não deveria estar ali tão cedo. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. O trabalho tomava grande parte do tempo de Juliana. A empresa ia bem, melhor do que nunca. Medeiros era um ótimo parceiro de negócios, e juntos conseguiram reerguer o que Adriano quase destruiu. Mas às vezes, quando ela ficava até mais tarde no escritório, pegava-se olhando pela janela e pensando nele, não por saudade, mas pelo que poderia ter sido se ele tivesse feito escolhas diferentes,
Se ele tivesse valorizado o que realmente importava. As noites eram as piores. Quando a casa ficava em silêncio e Valentina já estava dormindo, Juliana se pegava revisando lembranças que não queria mais carregar. O dia que ele a demitiu, a última vez que conversaram, o olhar vazio de Valentina no enterro. Eram memórias que vinham sem permissão, trazendo sentimentos que ela não queria sentir. Ela se perguntava se poderia ter feito algo diferente. Se em algum momento teve a chance de mudar o rumo da história e simplesmente não percebeu. Mas então lembrava de tudo o que passou, de todas as humilhações, das mentiras, das traições, e lembrava que no final das contas, Adriano tomou suas próprias decisões. Ninguém o obrigou. Ele cavou a própria ruína. Os dias continuaram passando. Novos projetos surgiam, novas conquistas vinham. Ela começou a sorrir mais, a sair mais, a se permitir viver de verdade. E aos poucos, aquela sensação incômoda foi perdendo força. O passado ainda existia, mas já não tinha o mesmo peso. A culpa foi dando espaço para algo novo. Paz. Certa noite, enquanto colocava Valentina para dormir, a menina a chamou baixinho. Mamãe? Sim, meu amor. Valentina hesitou por um momento. Depois olhou nos olhos da mãe. Você acha que, se ele tivesse outra chance, teria feito diferente? Juliana suspirou. Pensou na resposta com cuidado. Eu acho que ele teria tentado, filha, mas algumas coisas a gente só entende tarde demais. Valentina pareceu pensar nisso por um tempo. Depois, apenas encostou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Juliana apagou a luz do quarto e saiu, sentindo uma leveza que não sentia fazia muito tempo. O passado ficou para trás. O futuro ainda estava sendo escrito. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tudo ia ficar bem.